De voto é porque esse projeto foi um projeto difícil, quase um parto para conseguir aprovar. Quero agradecer a todos os deputados que votaram favoravelmente e dizer que é um projeto muito importante. A gente está nesse momento de Olimpíada, Copa do Mundo, cheio de questionamentos, mas isso passa e a realidade da garotada das escolinhas de futebol muitas vezes é dramática, porque são garotos numa idade decisiva para a sua formação e que, na maioria dos casos, não tem orientação jurídica na hora de assinar um contrato, muitas vezes abandonam a escola, muitas vezes têm um dilaceramento familiar, porque vão morar distante das suas casas e não têm acompanhamento, e entram para um mercado do futebol, onde que nós sabemos é um funil muito perverso, e pouquíssimos são aproveitados, e muitos perdem um tempo precioso da sua formação, da sua juventude, depois abandonados. Então o projeto visa cuidar desses garotos, olhar, e o Estado cumpre o seu papel, garantindo a assistência devida, aquilo que já é previsto em lei no Estatuto da Criança e Adolescente, e adaptando as escolinhas de futebol às necessidades básicas. Não vai sobrecarregar nenhuma escolinha de futebol, não vai criar nenhum problema que não seja um compromisso necessário, porque a nossa maior responsabilidade tem que ser com a criança, tem que ser com o jovem, e isso é fundamental. Obrigado a todos os deputados e deputadas dessa casa que aprovaram. Agora vamos esperar que o governo possa sancionar. Obrigado, presidente. Para comemorar os 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Conselho Nacional do SESI promovem, a partir de hoje, em Brasília, o seminário ECA 21 anos. A repórter Angélica Coronel conversa agora com a Secretária Nacional da Criança e do Adolescente. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. O objetivo do seminário é discutir como os empresários podem participar do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes aqui no país. Secretária Carmen Oliveira, boa noite. Como é que a senhora avalia esse engajamento hoje? Nós temos um engajamento cada vez crescente, né? Nós iniciamos esse processo há cerca de 2 anos atrás, com algumas pactuações, com alguns segmentos, né? E hoje nós temos 120 empresários, né? Grandes empresários brasileiros, que já são parceiros nossos, né? Assinaram termos de responsabilidade para trabalhar, seja na sua cadeia produtiva, seja entre os seus trabalhadores, esse tema. E o seminário deve apresentar novas ideias? Ou o que está sendo discutido aqui? Então, nós temos como ponto de partida, anfitriões desse processo, o SESI, né, no projeto Vira Vida, que trabalha um tema muito importante para nós no enfrentamento à exploração sexual, que é abrir oportunidades para essas crianças e esses adolescentes, especialmente através da profissionalização e também da empregabilidade, né? Então o SESI tem o programa Vira Vida, né, que hoje ele é uma referência para nós no governo federal, e temos já acertos com o SESI no sentido de expandir isto para todas as capitais brasileiras, porque hoje está mais concentrado em 12 capitais. E decorrente também deste momento que temos, né, a presidenta Dilma tem uma preocupação de que o desenvolvimento econômico ele se faça acompanhar de igualdade de oportunidades, portanto, o Brasil sem miséria, né, ele é uma meta importante de ser atingida, e consideramos que um Brasil sem miséria também é um Brasil livre da exploração sexual, porque o crescimento econômico ele não pode se dar às custas da violação de direitos de criança e adolescente, como vemos acontecer nas rodovias, né, nas regiões portuárias ou mesmo no contexto de grandes obras do país. Então, esse projeto, em conjunto com o SESI, deve ser ampliado? Deve ser ampliado, e a Secretaria de Direitos Humanos, através da ministra Rosário e a Casa Civil com a ministra Gleice, já estamos formatando uma nova proposta, né, para atuação nas rodovias, grandes obras, e também já pensando e antevendo os problemas que teremos na Copa do Mundo. Obrigada pelas suas informações. O seminário vai até o dia 15. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa hoje 22 anos. A lei é uma referência na legislação brasileira. Ao longo desses anos, o ECA passou por dificuldades, mas também por grandes avanços. Confira na reportagem de Natália Soares. No Brasil, a criança e o adolescente, por lei, são assegurados com absoluta prioridade. É dever da família, da sociedade e do Estado garantir a eles o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar.
No dia 13 de julho de 1990, entrou em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Brasil se tornou referência mundial porque colocou em legislação princípios já defendidos anteriormente pela Organização das Nações Unidas. O ECA também foi um marco para a relação entre pais e filhos, inclusive adotados, porque trouxe direitos de proteção e respeito. Para o conselheiro tutelar do Distrito Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe avanços durante esses 22 anos. A criança e o adolescente passaram a ser escutados e a fazer parte para a solução dos problemas enfrentados por eles. O princípio fundamental do direito da criança e adolescente atual é tu ter a opinião do sujeito de direito que é atingido por essa lei, né? A participação dele para a gente elaborar qual é a melhor medida de proteção para assegurar o seu direito e para que a gente consiga contornar a violação. Raquel Tiverão é promotora de justiça da Vara da Infância e da Juventude do Fórum de Planaltina, cidade a 40 quilômetros de Brasília, há 8 anos. Para ela, no aniversário do ECA, há muito que se comemorar com a consolidação de direitos importantes às crianças e aos adolescentes, mas que falta muito ainda para ser feito. Há o que se comemorar, porque quando da edição do Estatuto, há 22 anos, ele representou uma revolução para a proteção dos direitos da criança e adolescente. É uma norma importantíssima, que confere reconhecimento internacional ao Brasil por essa iniciativa e também às crianças e adolescentes, mas, por outro lado, é preciso maior empenho na concretização do que é dito ali. Dar infraestrutura aos conselhos tutelares das cidades também é uma medida para garantir os direitos. Ainda há muito a avançar em termos de prática, ela ainda é lento a tradução do ECA para a realidade. Ainda aquela prioridade absoluta em termos de política pública e orçamento, ela não é real. Uma comitiva que lidera a campanha nacional em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes esteve no Supremo Tribunal Federal em visita ao presidente do STF, ministro Aires Brito. A comitiva distribuiu camisetas com o objetivo de chamar a atenção das autoridades e da sociedade para a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente. A campanha da prioridade absoluta tem a finalidade de disseminar o mandamento constitucional de que criança e adolescente é prioridade absoluta nas ações do Estado, da sociedade e da família. No programa Saiba Mais desta semana, a gente vai tratar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Dr. Sérgio Domingos, que é defensor público. Dr. Sérgio, quem é a criança e quem é o adolescente de acordo com a lei? Dentro do que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança são todas aquelas pessoas de 0 a 12 anos incompletos. E adolescentes seriam de 12 até os 18 anos incompletos. Né? Agora, se tomarmos a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele toma como criança de 0 até 18 anos. Mas nós seguimos no direito brasileiro o Estatuto, que é de 0 a 12 incompleto criança e de 12 a 18 adolescente. Que tipos de proteção a lei estabelece? Ela estabelece o que nós chamamos de medidas protetivas, seja para as próprias crianças e adolescentes ou mesmo para os familiares. Essas medidas passam desde a inserção em escola até a aplicação de medidas como encaminhamento para tratamentos psicológicos, psiquiátricos e, em medidas mais extremadas, o acolhimento institucional. Dentre as medidas socioeducativas, qual é a mais eficaz? Deveria ser a liberdade assistida, porque proporcionaria a possibilidade dessa criança continuar inserida no meio da sociedade. Porém, a liberdade assistida não tem uma eficácia em razão da não aderência das políticas públicas na aplicação dessa medida. Existem outras leis ou políticas de Estado que prevêem outras medidas socioeducativas? A princípio, não. Se nós buscarmos as legislações esparsas para fora do Estatuto, nós verificamos que nós não conseguimos aplicar. Vamos tomar como um parâmetro apenas para discutir a Lei de Diretrizes de Base de Educação. Quando nós falamos de que ele tem o direito à creche, por exemplo, tem o direito ao ensino público gratuito, nós percebemos que essas medidas não são aplicadas de forma efetiva. Nós vivenciamos casos extremados de crianças que têm problemas de debilidades, deficiências físicas ou mesmo mentais, que estão sendo expurgados do sistema educacional. E
E sobre a adoção, a previsão existente abrange também os casos de adoção internacional? Claro, mas lembrando muito bem que a adoção internacional ela é por exceção. Quando a criança ou adolescente não puder ser inserido a brasileiros, ela se faz a adoção internacional. A adoção internacional não quer dizer que é aquela adoção feita apenas por pessoas estrangeiras. Também será adoção internacional feita por brasileiros. O que vai definir se é adoção internacional ou nacional é o domicílio do adotante. É o que vai discernir se é nacional ou internacional. Com o ECA, ficou mais fácil adotar uma criança no Brasil? Entendo hoje que vivenciamos um problema muito sério no que diz respeito a algumas regras. Existem alguns pontos que dificultaram a adoção, né? A começar pelo próprio pedido de inscrição, que começa com a petição, começa com uma demanda judicial, que deveria ser mais, como no passado, feito diretamente no setor específico. Também as regras que foram impostas, umas restrições à adoção direta, né? Sem fazer uma análise mais profunda de como essa criança foi entregue, também tem criado dificuldades. Nós fazíamos, média, ano, em 300 a 400 adoções. Nós estamos fazendo agora, em média, 30 adoções. Pais ou mães homoafetivos podem adotar? Sim, desde 2006, fazemos as postulações aqui no Distrito Federal de Adoções Homoafetivas e todas com sucesso. As adoções homoafetivas já têm um número um tanto quanto menor, porque mesmo os pretendentes sente uma certa resistência da própria sociedade na postulação. Não que exista aqui no circuito da vara da infância alguma discriminação nesse sentido, seja a nível de Ministério Público, de setor técnico, de juiz, da Defensoria Pública. Porém, a própria sociedade cria uma certa resistência. Então, há até mesmo um não enfrentamento da questão. E as adoções, ao invés de serem conjuntas, elas são singulares. A lei permite alguma facilidade para ti adotar uma sobrinha órfã de pai e mãe e que sempre morou com ela após o falecimento ou desaparecimento dos pais? O Estatuto hoje prevê a possibilidade de que parentes possam adotar, desde que não sejam ascendentes e não sejam irmãos, né? Então o tio pode adotar a sobrinha e a lei faculta e facilita essa possibilidade dessa inserção dessa criança. Quais são os avanços a partir da promulgação da Constituição de 88 e durante os 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente? O primeiro marco realmente é a Constituição Federal, né? No momento da elaboração da Constituição, os movimentos sociais, a sociedade civil organizada se mobilizou e aquela época, 87, 88, sem internet, conseguiu coletar mais de 1.300.000 assinaturas, inclusive de crianças e adolescentes, a ponto de sensibilizar o legislador constituinte, que aceitou colocar na Constituição o artigo 227, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse artigo, na verdade, ele foi possível graças a uma discussão internacional que nós tínhamos, que é para a elaboração da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, que veio a ser aprovada apenas em 1989 nas Nações Unidas e foi ratificada por um grande número de países, quase todos eles. A partir do artigo 227 da Constituição, nós temos um novo marco. Rompemos com o modelo anterior, em que o sistema estava centrado na figura do juiz de menores, para atribuirmos à família, à sociedade e ao Estado em parceria. A partir desse momento também, possibilita-se a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, também com a grande participação da sociedade civil organizada. Quais são os direitos estabelecidos na Constituição e no ECA? Bom, a partir do artigo 227, mais uma vez, nós temos um elenco de direitos. Só que esse artigo não pode ser visto como exaustivo. Tentou-se colocar, à época, todos os direitos possíveis e imagináveis. Mas se existia algum outro direito que existe
como direito, ele deve ser assegurado também, encaixado no âmbito de um desses. Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma especificação daquilo que está previsto na Constituição Federal, de forma mais detalhada, como que serão garantidos esses direitos pela família, pela sociedade e pelo Estado. Que tipo de política pública garante o cumprimento de tais direitos? Temos no Estatuto da Criança e do Adolescente também uma previsão de que um dos aspectos da prioridade absoluta implica destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e adolescente. Então, possibilita, a partir daí, um controle até sobre o orçamento público, pela família, sociedade e Estado, pelos órgãos de controle. Também, uma das diretrizes da política de atendimento prevista no Estatuto é a mobilização da opinião pública, no sentido da indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. O que significa isso? Devemos mobilizar a sociedade para que ela participe na garantia dos direitos. As políticas são as políticas básicas, políticas de assistência, políticas de saúde, de educação, relacionadas com a garantia do direito da criança e do adolescente, até a política de segurança pública. São as consideradas políticas sociais básicas, mas também existem as especiais. Política, por exemplo, de enfrentamento ao abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. É uma política especial que deve existir, embora não esteja funcionando adequadamente também. Outra política especial é a de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Como o Estatuto diferencia o tratamento do jovem que comete violência do que sofre violência? O jovem que comete a violência, ele pode cometer um ato infracional. Ato infracional é tudo aquilo que é crime para uma pessoa que tem mais de 18 anos. O adolescente que comete esse ato, ele comete um ato infracional. E a criança que sofre a violência, ela necessita de proteção. Também merece uma política pública, estatal, que garanta esses direitos a ela. Quais são as falhas no cumprimento da legislação? As falhas são muitas e graves, a começar pelo desconhecimento dos governantes a respeito daquilo que está previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Com a vigência da Constituição, já não se aceita mais que um governante elabore sozinho ou com sua equipe de assessores uma política pública. Há uma previsão na Constituição que no atendimento dos direitos da criança e do adolescente deve existir a participação da população na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Que níveis são esses? Nível federal, estadual, municipal e do Distrito Federal. Então, uma política voltada para a criança ou adolescente que não tem a participação da população é uma política inconstitucional e não deveria ser executada. Muitos municípios também não criaram os conselhos tutelares. Esse é um ponto gravíssimo de violação aos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Não adianta ficarmos fazendo campanhas de enfrentamento ao abuso e à violência sexual contra crianças e adolescentes, de erradicação do trabalho infantil, se não temos órgãos adequados previstos na Constituição e no Estatuto para que esses direitos sejam cumpridos. A vulnerabilidade e fatores de risco na vida da criança e do adolescente são reflexos da falha no cumprimento da legislação? São, no meu ponto de vista, existe também um grande débito relacionado aos direitos da criança e do adolescente por parte da mídia brasileira. Quando acontece um evento como esse do início de abril, numa escola do Rio de Janeiro, em que 12 crianças foram assassinadas, todos ficamos estarrecidos e temos que ficar mesmo. Mas só que não percebemos que hoje, por dia, morrem cerca de 83 crianças, adolescentes e jovens, vítimas tanto da violência criminal, vítimas de homicídio, como vítimas de acidentes de transporte, né? 83 é o número de 2008, crianças, adolescentes e jovens até 24 anos. Nós devemos adotar alguma medida para que essas mortes não aconteçam. Não estamos garantindo sequer a essas crianças e adolescentes e jovens o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.
Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 22 anos. Nesse período, muitas foram as conquistas. Redução da mortalidade infantil e no número de crianças trabalhando, melhorias nas condições de ensino e mais proteção para crianças e adolescentes. Esses avanços e os desafios que o Estatuto ainda tem pela frente foram discutidos em Brasília. Dança, música, expressões regionais que identificam cada pedacinho do país. Essa alegria é beira de mar. Cada apresentação vista no palco da 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente foi entendida como uma homenagem, um presente dos participantes de cada estado brasileiro para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa hoje 22 anos. Salete é conselheira tutelar em Porto Alegre e ressaltou a importância dos direitos assegurados pelo ECA. Nós temos muitos avanços na área da educação, da saúde, que crianças e adolescentes não eram vistos como sujeito de direitos. Hoje eles são vistos, têm o direito à educação garantido, o direito à saúde, e quando não é possibilitada, não existe essa política pública, ela é deficitária, existe o Conselho Tutelar que pode estar requisitando e garantindo esse atendimento para crianças e adolescentes. A ministra Maria do Rosário ressaltou as conquistas dos últimos 22 anos, mas lembrou que o ECA ainda tem muitos desafios pela frente. O Brasil tem um projeto para 10 anos e nestes 10 anos nós queremos erradicar o trabalho infantil, a exploração sexual e assegurar que não tenhamos crianças vivendo nos abrigos, motivado pela condição de pobreza, e que as crianças que vão para os abrigos tenham a chance da adoção. Para os jovens que participam da conferência, fica uma certeza: para cobrar os próprios direitos, é preciso conhecê-los. O jovem tem que participar, é fundamental isso, ele ir lá e fazer a parte dele, valer mesmo, fazer o necessário, que com certeza vai dar certo. Para que a criança e adolescente tenha direito à voz, que seja reconhecido não somente nos seus municípios, estado, mas também no Brasil inteiro. Muitos avós têm participação intensa na vida dos netos. Eles são muito importantes na formação destas crianças. Mas com um número crescente de separações, muitas vezes os avós são proibidos de visitar seus netos. Como esse direito pode ser garantido? O fórum de hoje vai discutir o direito dos avós. Aqui no estúdio do programa eu recebo a doutora em Psicologia da Universidade Católica de Brasília, Júlia Bucher-Maluski, e o advogado Amaro Sena. Mas antes, vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. A relação entre avós e netos normalmente é muito afetuosa. No mundo moderno, com a correria dos pais, muitas vezes os avós ajudam a cuidar dos netos. Mas nem sempre é isto que acontece. Frequentemente, filhos de casais separados perdem mais que a convivência diária com o pai ou a mãe. Em alguns casos, brigas entre ex-marido e ex-mulher acabam impedindo o relacionamento das crianças com os avós, que são obrigados a entrar na justiça para poder ver seus netos. Desde março de 2011, o direito a visitas é garantido por lei. Segundo o Código Civil, o direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente. Esta especialista explica que a falta de convivência com os avós pode prejudicar o desenvolvimento da criança. Não pense que a criança não percebe. Tem algo aqui faltando, tem alguma coisa que está incomodando, tem algo no ar. Por isso que a gente fala que a criança é um radar. Ela capta, às vezes, questões emocionais que estão silenciadas na família. A falta de um avô. Quem é esse avô? Por que eu não convivo com ele? Porque o vizinho tem vovô, tem vovó. O outro tem vovô e tem vovó. A criança suporta a falta de avós e avós que faleceram. Mas a criança sente, percebe, e isso é ruim para ela, porque está no não dito. A vovô e vovó que não se pode conviver com eles. Doutora Júlia, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da importância da convivência entre avós e netos. Obviamente, a gente pode pensar que a família hoje está numa grande transformação, né? E essa transformação também, ela acarreta uma mudança nas relações interfamiliares,
dentro da própria família, intergeracional. E os avós têm uma importância muito grande na medida em que eles, muitas vezes, eles assumem papéis, são delegados a assumirem papéis que os pais não estão tendo condições de exercer em relação aos próprios filhos. Então, esse daí é um dos aspectos, né? Agora, existem outras situações em que os avós, tradicionalmente falando, eles sempre tiveram assim, uma influência muito grande na interação com os netos, na medida em que eles detêm uma história familiar, né? Eles vêm com a história familiar, representam a memória familiar, e essa memória familiar, ela acaba sendo importante para a reconstrução da própria identidade das crianças, porque elas vão se sentir pertencendo mais ainda àquela família, aquele núcleo familiar, e pertencendo a uma história que se transmite através das gerações, que isso pode ser positivo e pode também ser problematizador. Agora, curioso, doutor Sena, é que esse entendimento e essa discussão sobre os direitos dos avós vem de longa data. Eu vi que em 1952, essa discussão veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal. Eu até anotei um pedaço do texto do acórdão que diz o seguinte: o contato com pessoas a que são intimamente ligados por laços de sangue fortíssimos é de grande benefício para os menores na sua formação moral e afetiva. Extremamente atual esse entendimento. Mas, apesar disso, só em 2011 uma lei veio tratar do tema diretamente. Como é que ficou nesse meio tempo o direito dos avós? Era comum se pleitear seus direitos judicialmente? Sim, veja bem, como você bem frisou, a questão é antiga, porque a questão dos avoenga já se abastece de longa data. É certo que somente em 2011 o legislador ordinário se debruçou sobre a matéria, mas o judiciário sempre interferiu nesta parte, não somente nesta parte, mas no âmbito familiar, porque não pode o judiciário ficar a reboque do legislador. Essa questão que o legislador trouxe à baila em 2011 já tinha sido instrumentalizada ou judicializada por inúmeras vezes. Apenas o legislador veio sedimentar ou pacificar uma questão que odiernamente já era atendida pelo judiciário. É claro que os avós, como bem frisou a professora, têm um papel fundamental na formação do menor, do seu neto. A ancestralidade é um elemento de fundamental importância, quer na vida psicológica, na formação psíquica, na formação até profissional do menor. Ora, em sendo assim, muitas vezes, eu digo isso porque na minha banca aconteceu diversas vezes, eu tive de realmente buscar o judiciário para que os avós tivessem acesso não somente ao direito de visita, mas também até à guarda. Então, a coisa é um tanto quanto complicada, mas com este posicionamento do legislador ordinário em 2011, fez com que realmente agora se navegue por águas mais claras. Não é? Mas, na realidade, a questão avoenga se elastece a longa data. Quais são os motivos que normalmente levam uma pessoa a tentar tirar os avós de perto dos seus netos? Bom, isso é um tema bastante complexo, na medida em que, quando a gente vê assim, parece assim que tem uma relação de causa e efeito imediata. Mas muitas vezes isso é produto de uma configuração familiar da parte de pais, dos pais envolvidos, onde existem conflitos já vivenciados há longo tempo. E muitas vezes essa atitude é uma atitude de vingança. Uma punição. Uma punição e de vingança também. Bom, não é como eu queria, então vou me defender
prejudicando, porque acaba sendo um prejuízo, prejudicando essa aproximação. Mas, no caso, não é visto como um prejuízo, é visto como uma forma de salvaguardar ou então de se defender contra alguma ideia de desacordo em relação aos pais ou aos sogros. Ainda tem isso, porque aí, em geral, é numa situação de uma querela familiar muito intensa e muito grande. Não é uma coisa assim, de repente, que ocorre. Né? E o que erroneamente muitas vezes se pensa, poxa, que atitude estranha, mas essa atitude ela já vem em consequência desse conflito interacional muito grande intrafamiliar. Agora, a chegada dessa lei em 2011 mudou, aumentou a procura por avós que pleiteiam os seus direitos? Não. Houve, para nós advogados, um caminho mais certo, que nós sabemos persegui-lo agora. Porque até então, nós teríamos de nos valer de instrumentos outros judiciais, pelo menos no Código de Processo Civil, nós teríamos sempre de utilizar a questão prevista no artigo 888 da cautelar inominada, né? E, via de regra, era uma atitude até um tanto quanto brusca por parte do juiz. Hoje em dia a coisa está mais pacificada, porque com o direito das famílias, porque hoje não existe mais direito de família, mas das famílias, e o legislador aos poucos está se aproximando para fazer com que a sociedade siga aqueles determinados caminhos pré-estabelecidos. Não precisa tanto de uma judicialização, porque quando os avós nos procuram nos escritórios, a gente já diz, existe um caminho legal hoje, não precisa tanto confronto. A gente chama os pais e eles comparecem antes de buscar a prestação judicional. Diz, olha, existe esse direito líquido e certo dos avós, vocês não podem obstruir. A ancestralidade é um direito personalíssimo de qualquer cidadão. É o direito ao nome, de buscar suas origens. Então, não adianta vocês quererem obstaculizar isto, porque se vocês fizerem assim, nós vamos buscar via judicialmente e de uma maneira brusca, de uma maneira severa. O juiz vai dizer, cumpra-se, e vocês têm de obedecer. Então, melhor será que nós façamos um acordo. Vamos fazer um acordo, vamos estabelecer, abre o direito de visita, vamos até regulamentar isto. Via de regra, o magistrado, quando não se chega a esse consenso, há uma audiência e ele busca, sobretudo, o interesse do menor. Certo. Porque o interesse do menor subleva todo e qualquer um outro, como está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas ele sempre procura o psicossocial. Ele leva os pais, os avós e a criança para o estudo psicossocial. E aguarda-se o laudo. Depois que chega nas mãos dele esse laudo, então realmente ele decide. E ele, quando vai entrar para isso, ele tem base em quê? No estudo psicossocial, que veio exatamente da nossa querida professora. Esse se dá em pessoas próximas. O grande problema é que, muitas vezes, esse acordo que é feito, ele pressupõe todo um trabalho psicodinâmico dessas interações familiares, porque eles são confrontados à possibilidade de ter que fazer um acordo porque a lei obriga. Então, é alguma coisa que vem de fora para dentro. Agora, dentro, como é que está essa relação? Então, o psicossocial faz um diagnóstico. Eu me lembro, há muitos anos atrás, estava começando ainda essa área toda, uma psicologia, uma pré-psicologia jurídica, aonde, na época, era a questão mais de com quem vão ficar as crianças, com o pai ou com a mãe. Então, a ideia toda é que o ideal era ficar com a mãe. E eu me recordo que foi uma dificuldade muito grande para os detentores, digamos, operadores da lei, perceberem que, algumas vezes, o melhor interesse da criança era ficar com o pai.
porque a mãe não tinha a mínima condição. Então, foi uma grande dificuldade para convencer e para mostrar essa importância da criança, desse interesse da criança com o pai. Então, a gente vai vendo uma evolução, não é? Hoje, as coisas mudaram bastante, inclusive em relação aos avós. Os avós, naquela época... Agora, é interessante também, porque a gente observa hoje que as relações foram se transformando. Os avós passaram a ter um papel primordial. Primeiro, eles se tornaram avós mais jovens. Isso é um fato imprescindível. A mulher passou a entrar no mercado de trabalho, daí a importância dos avós terem assumido esse papel muito importante nesse processo de desenvolvimento da criança. Então, a gente vai vendo que a situação vai se tornando muito complexa e muitas vezes os filhos são vítimas dessas circunstâncias onde entra esse jogo de poder muito grande. Quem é o mais forte, inclusive da parte dos avós, porque a gente idealiza muito o mundo dos avós, mas tem avós também que põem lenha na fogueira também e entram nesse esquema de luta a favor ou da filha em detrimento do maior. É toda essa questão do litígio, né? É claro que os avós, dado aquele poder até financeiro estabelece um comando. E, via de regra, o genro ou a nora não permite, não, no meu terreiro você não entra. Então, começam a aí surgir os conflitos de interesses que suscita, via de regra, no neto. Eu vou para um rápido intervalo e no próximo bloco eu gostaria de saber dos senhores quais são as situações em que os avós realmente devem ser afastados das crianças ou pelo menos que não tenham a guarda. Nós vamos num rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o programa Fora. Não saia daí. Fora está de volta. Hoje estamos conversando sobre o direito dos avós. Gostaria de perguntar para o doutor Sena e depois até trazer essa pergunta para a senhora também, para vermos por um outro prisma. Se existe alguma situação em que o universo jurídico entende que os avós não são bem-vindos próximos à criança? Existem algumas situações que o senhor já tenha se deparado assim? Olha, para ser sincero, realmente não. Sempre é o contrário. Não é? Porque, tanto que o legislador, 2011, ele criou regras e colocou ipsis literis na lei, outorgando aos avós o direito de ter as crianças consigo, visitá-los, sair. E não é somente aos avós, mas a todo e qualquer parente, porque o legislador levou em conta a questão da afetividade, que é um toque especialíssimo, principalmente no que tange à criança e ao adolescente. A questão dos avós, pela lei, eles têm direitos e obrigações. Sendo certo que essas obrigações é um complemento, são subsidiariamente aceitos. Por exemplo, no caso de alimentos, cabe ao pai. Mas em havendo meios de que os avós também possam, se houver falha dos pais, subsidiariamente, os avós têm de entrar nessa relação dos alimentos. É o caso, ipsis literis, também da questão de direito de visita. Doutora Júlia, esse argumento de que a avó é mãe com açúcar, mas que não cuida, estraga e tal, é um argumento válido para se afastar os netos? Olha, eu vejo assim, cada ser humano tem uma história singular. Então, te generalizar fica complicado. O que a gente observa é que, geralmente, pela experiência dos avós, eles sabem lidar melhor com uma certa... na relação com os netos, os pais podem ser mais severos e os avós podem ser aquele refúgio, aquele lugar de segurança afetiva, emocional. A criança pode falar mais facilmente com os avós coisas que eles não falariam com os pais. E, nesse sentido, os avós podem ser um intermediário muito positivo. Mas a sua pergunta inicial, se existe situações em que os avós deveriam ser afastados, eu acho que existem. Por exemplo, sobretudo no caso de violências sexuais. Eu me lembro que, em Fortaleza,
quando a gente fez pesquisa no Sentinela, era impressionante essa questão da necessidade, até porque é uma questão de ser um crime. Né? Estamos aí no nível realmente da criminologia. Então, de avô com abuso sexual em relação a neto, e aí a gente vê uma configuração altamente disfuncional, mas eu diria que esses casos, no conjunto todo, são raros, felizmente. Isolados, né, casos isolados que a gente não pode generalizar. Ou então, alguns avós imaturos e que entram em competição com os próprios pais e genros, que aí é uma questão de maturidade, de tentar um pouco resgatar o neto em detrimento dos pais, mas que também são situações que eu diria isoladas. Agora, é por isso que é importante, muito importante, um trabalho no nível de uma psicoterapia ou de uma mediação, entendeu? Aonde muitos elementos que estão atrás desses comportamentos possam ser trabalhados. Conflitos transgeracionais, conflitos de lealdade, lealdades invisíveis muitas vezes, de delegações que são repassadas para as novas gerações e que não são claras e que as pessoas agem de um comportamento muitas vezes disfuncional, sem perceber que por trás disso existem situações não resolvidas no nível intrapessoal. Doutor Luciano, o que normalmente é pleiteado? Uma visita semanal? O que o senhor acha que seria satisfatório, seria de bom tamanho para a presença dos avós na vida das crianças? A meu sentir, eu acho que a presença dos avós é fundamental. Mas não precisa ser assim com tanta assiduidade. Existem momentos que realmente se faz necessário a reunião da família. Existem as idiosincrasias, que devem ser, cada um tem as suas. Mas, por exemplo, Natal. Ora, se é Natal, por que não reunir todos dentro de um mesmo contexto? O ideal seria, pelo menos nessas datas tradicionais, de festividades, que a família global se reunisse. Nada impede de o pai, do avô, ir lá, pegar a criança para ir ao cinema, ir a um parque. Isso é salutar, um domingo, mas que ele não seja também aquele habitué todo santo dia. Porque também existe o outro lado. Existem pais que sábado, domingo, feriado, tem uma festinha, os pais deixam na casa dos avós e vão para a boate. Então, os avós não são, na realidade, simplesmente os avós, são os guardiões, digamos assim, temporários. Guarda compartilhada funciona? Funciona. Funciona. A guarda compartilhada foi um dos institutos jurídicos mais perfeitos e acabados que o legislador ordinário trouxe. Mas é comum você ver a guarda compartilhada mãe e pai. Mas eu digo, a guarda compartilhada avós e mãe, avós também. E pais? É possível também, é possível. O ideal, o princípio básico da guarda compartilhada não é, digamos, ficar com A ou B. Deve haver, sim, uma orientação, quando ela é compartilhada, geralmente entre marido e mulher, uma orientação de ambos. Eu não sou dono do meu filho, nós fizemos juntos. Então, qual é a religião que ele deve seguir? Vamos conversar. Escuta, qual é o colégio que ele deve ir? Então, vamos confabular. Então, a orientação psicológica, educacional, enfim, todo e qualquer interesse que envolva o menor, deve haver esse compartilhamento. É certo que a guarda compartilhada estabelece que ele fique com um dos pais, um dos avós. Porque a criança também não pode ficar desnorteada. Ele tem de ter, então, um domicílio. Por isso que quando nós opinamos com relação à guarda compartilhada, nós sempre dizemos para o juiz que estabeleça como residência o domicílio
domicílio paterno ou materno. Em que idade a criança começa a ter maturidade suficiente para começar a definir quanto tempo ela quer passar com cada um desses? Eu queria voltar um pouquinho ainda a essa colocação do professor, pensando o seguinte, esse aspecto da lei formal, que é muito interessante, muito importante, ele também exige uma maturidade dos envolvidos, né? Para que essa atitude possa realmente ser exercida em benefício de todos. Funcionar bem. E funcionar bem. Porque se não existe essa maturidade, fica uma coisa externalizada e dentro cada um jogando para um lado ao outro, puxando para a sua brasa, e a gente vê o conflito que a criança vive em relação a essa situação. Agora, a sua pergunta em relação a que idade, né, é interessante, porque a criança, desde cedo, ela vai começando a perceber e, ao mesmo tempo, ficar confusa entre o que ela ouve e o que ela... Eu estou pensando especificamente um caso que a gente atendeu da criança pequena que era proibida, quer dizer, pela lei, ela passou a poder visitar os avós. Mas ela chegava já junto dos avós com um discurso todo prontinho que não era dela, que era apreendido. E aí começava a haver essa percepção de que ela vinha porque ela exigia, mas que ela vinha já com uma situação já montada na cabeça. Então, o trabalho dos avós era desmontar aquela situação, mostrando afeto, mostrando... Então, era um trabalho terrível. Mas a criança é quem sofre todas essas dificuldades. E isso pode ser em qualquer idade. Quando a criança é maior, já é uma criança que tenha mais independência, ela já começa a discriminar. E aí cria-se os segredos e os conflitos de lealdade. Lealdade em relação ao pai, lealdade em relação à mãe e lealdade em relação aos avós. E ela fica num conflito muito grande, e que isso vai ter repercussões na vida dela, na organização da própria família dela no futuro. A legislação estabelece que criança é até completar os 12 anos, ou seja, 12 anos incompletos, então é criança. Dali para diante ele passa a ser adolescente até os 18 anos. Mas essa parte que a professora falou é muito importante fixar. O legislador, agora, por lei, não é o direito pretoriano jurisprudencial, mas é por lei, diz que ao avô existe o direito de visita. Então, está sacramentado. Muito bem. Bom, eu gostaria de agradecer a participação dos senhores. O programa de hoje vai ficando por aqui. E nós conversamos com a doutora em Psicologia da Universidade Católica de Brasília, Júlia Bucher-Marlusk, e o advogado Amaro Sena. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Envie também a sua sugestão aqui para o fórum, fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, entra na maioridade. A legislação completa 21 anos. Especialistas afirmam que há motivos para comemorar, mas também é o momento de repensar a lei para garantir melhores condições às crianças e aos adolescentes do Brasil. A reportagem é de Vanderlei Baldez. Morar com uma família estruturada, estudar, brincar, se alimentar e ser saudável. Enfim, uma criança feliz. Essa é a realidade da maioria delas, mas muitas outras, milhares, estão abandonadas. Vivem nas ruas, passam o dia usando drogas, vigiando carros, pedindo esmola. Com o objetivo de tentar melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes, além de oferecer garantias para que elas cresçam com dignidade, entrou em vigor há 21 anos o Estatuto da Criança e do Adolescente. O documento é hoje considerado um dos mais avançados do mundo, mas para esse advogado, um órgão importante na luta pela implementação do ECA, os conselhos tutelares ainda não funcionam como deveriam, o que impede que o Estatuto seja totalmente colocado em prática. Quando se faz uma lei protecionista,
ela aborda todos os sentidos utópicos de que aquilo é a solução, e de fato seria a solução, quando bem aplicada e objetivamente aplicada, certo? Às vezes falta recursos para, por exemplo, criar conselhos tutelares em qualquer comarca. Não tem condição de cada comarca ter que ter um. Isso é o que está na legislação, mas muitas vezes você não tem. Você tem algumas comarcas que cuidam de várias cidades diferentes e comarcas diferentes. Casos de violência contra a criança chegam ao STJ todos os dias. O advogado lembra um, julgado recentemente, onde uma mulher acusada de tramar o assassinato de uma criança de 9 anos no Paraná foi mantida presa. Os delitos contra menores, geralmente, eles têm uma gravidade maior. Por quê? Porque o menor ele já precisa de uma legislação para protegê-lo. E segundo, além da força física do menor ser menor do que a de um adulto. Então, se eu pratico um ato violento contra o menor, ele tem que ser reprovado de forma maior do que contra o maior. O ECA veio também para garantir mais segurança às crianças, e algumas instituições surgiram com essa finalidade, como a organização não governamental Aldeias Infantis SOS, sediada há 42 anos em Brasília. Presente em 10 estados, tem uma filosofia de trabalho diferente, que passou a ser possível depois da chegada do Estatuto. A ideia é educar a criança num ambiente bem parecido com o familiar. O ECA solidificou essa estrutura que é nossa historicamente no mundo. Nós nascemos para quebrar as instituições de caridade, estabelecer espaço onde a criança se sentisse em casa. Se é que era órfão de verdade, sem pai, sem mãe, então se abriu espaços para as crianças em situação de risco muito grave, que o juiz então decreta como criança tem que ser protegida. Silvia é uma das cuidadoras da ONG, um trabalho, segundo ela, gratificante e que pode mudar para melhor a vida desses meninos e meninas. Difícil a gente não tratar eles como filho, né? Porque a gente cria um vínculo, porque o trabalho da gente é intermitente aqui dentro, então a gente cria um vínculo com eles como filho mesmo, um amor grande. Os que não têm família, né? Aqui é um espaço bom para eles, aqui é o melhor lugar que eu acho para eles estar crescendo, para o futuro deles, para o crescimento, para eles ser pessoas importantes na vida, né? Agora, para quem tem família, a gente procura trabalhar a família para estar retornando para a família. Graças a entidades como essa, que o Brasil pode sonhar em ter menos crianças infratoras. Segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos, existiam em 2010, só aqui na capital do país, 17.700 adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, aquelas que restringem a liberdade de ir e vir, como internação, seja provisória ou com semi-liberdade, um número acima da média nacional. De acordo com a Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, a falta de recursos materiais e de pessoal é o maior entrave para que muitas das medidas previstas no Estatuto sejam implementadas, como, por exemplo, a liberdade assistida. Entre outras medidas que podem ser adotadas estão a prestação de serviços à comunidade, o tratamento psicológico e o comparecimento escolar. Ações que, para surtirem efeito, necessitam de acompanhamento integral. É o que pensa essa advogada especialista em direito de família. Para ela, é preciso muito mais do que só a criação de um estatuto. Não tenho dúvida de que o ECA seja o melhor estatuto em termos de mundo. Realmente ele é. O problema é a implementação. Passa por uma necessidade de leitura do ECA pelos nossos legisladores, que eles precisam criar normas para efetivar o que está no ECA, no sentido de adequar leis municipais, leis estaduais, para poder dar uma mobilidade maior ao que está no ECA.